Hi, everyone. Good night. Good afternoon. Boa noite. Boa tarde. Thank you all for being here for another Global Perspectives event on Black Lives Matter. Obrigada por estar aqui com a gente. Temos hoje um bate-papo sobre o filme Opaio e temos vários convidados aqui que hoje vão apresentar e a gente faz um espaço de bate-papo. Livre para começar a falar sobre o filme e falar sobre ideias e questões de raça na cidade de Salvador, Bahia. Hey everyone, welcome. So happy to have you here. My name is Annie Gibson. I'm the Director of Study Abroad at Tulane. We're very happy to have you for this Global Perspectives event. Most of this event will be in Portuguese. If anyone has a difficulty following in Portuguese, please send a message to me or to Carolina Timoteo Oliveira or to Giovanni Santos, and we can help you with the Portuguese along the way. So thank you again. So glad to have you here, and I'm going to turn it over to Giovanni to get the event started. Thanks. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós temos hoje conduzindo a nossa mesa redonda, né? Nosso papo descontraído sobre o filme Opaio, professor Guimário Nascimento, que é um professor de História da Escola Nossa Senhora da Soledade, em Salvador, colaborador do Instituto Cultural Steve Biko, do projeto Ressignificando o Pelourinho. Nós temos também, junto à mesa redonda, Tatiane Cerqueira, que é mestre em Antropologia e doutoranda também em Antropologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é baiana, mora em Florianópolis e desenvolve pesquisas sobre as dinâmicas migratórias de baianos no sul do Brasil, em especial Santa Catarina. Junto ao nosso grupo, que nós temos aqui, que é também co-coordenadora do projeto Black Lives Matter, junto a Tulane e o Milberg Instituto do Brasil, nós temos a professora Silvia Lourenço, que é doutora em Estudos Luso-Brasileiros pela UT Austin, que atualmente é pesquisadora do grupo de pesquisa Transperiferia, professora e diretora do projeto de intercâmbio em português do Middlebury College no Brasil. As regras de participação, como ele falou, é um bate-papo. A gente vai estar falando sobre o filme Opaio. Podem oferecer perguntas em português, em inglês, espanhol, não importa qual idioma, mas lembre-se que se você já falou alguma coisa, dê oportunidade para outras pessoas falarem também. Comentários, questões, você pode fazer os comentários via o chat que a gente tem aí, né? Eu, Carolina, N, nós vamos estar dando uma coordenação, e se você não estiver entendendo as coisas em inglês ou português, pode só falar. E aqui vamos nós. A palavra, os palestrantes. I'm just going to come in really quick. We have a few people that don't speak Portuguese in the room, so I wanted to give an extra welcome to you. Giovanni just presented to us our speakers for today. And so when the speakers begin to speak, they'll give another introduction. But we have Guimário Nascimento, who is both a history professor and works with the Steve Biko Institute in Salvador. And Tatiana Cerqueira, who is also a professor, and Silvia Lorenzo as well. And so those are the three speakers that we have, but this space is open to everyone to ask questions and learn from each other. So thank you to the palestrantes. Eu gostaria de começar, né, Silvio, fazendo um pouco uma contextualização, né, da cidade que esse filme retrata, né? O Opaio retrata um ambiente na cidade de Salvador, aqui na Bahia. Eu queria fazer rapidamente um contexto, né? De que lugar nós estamos falando, né? De que cidade é essa que nós estamos falando? Né? Salvador é uma capital, né? A capital do estado chamado Bahia, fica no Nordeste brasileiro, né? A região Norte e Nordeste é as duas regiões mais pobres, né? do Brasil. E a cidade de Salvador tem uma especificidade, né?
Salvador é uma cidade onde 90% da população é formado por negros e negras, né? Isso é muito fácil de entender. Vocês conhecem, né, que o Brasil foi o país que mais recebeu pessoas escravizadas, né? Estima-se que 40% das pessoas saíram da África, que veio para a América, 40% veio para o Brasil, né? Eu sempre costumo dizer que a história da África não é a história da escravidão, mas a história do Brasil é a história da escravidão, né? O Brasil foi o último país a abolir o trabalho escravo aqui na América, só no final do século XIX, né? Então, estima-se de 10 a 12 milhões, né? De pessoas que vieram, né, chegaram aqui na América, e 4 a 5 milhões vieram para o Brasil. Então, só para vocês entenderem, Salvador foi um grande porto escravista, né? Recebeu essas pessoas escravizadas para distribuir para o restante da região, né? Plantação de açúcar, café, produtos, né, agrícolas. Então, assim, a primeira cidade da América a receber a maior quantidade de pessoas escravizadas foi o Rio de Janeiro, que fica em outra região, a região sudeste. A segunda, estou falando na América, não estou falando no Brasil. A segunda foi Salvador, né? E a terceira cidade, bem distante de Salvador, foi a cidade de Liverpool, na Inglaterra, né? Então, assim, para a gente compreender um pouco, até da história do Brasil, é necessário compreender a história né, desse processo escravista. Então, assim, o filme, né, retrata um bairro da cidade de Salvador, que fica no centro histórico de Salvador, né, que é o bairro do Pelourinho, né? Inclusive, a palavra Pelourinho é um instrumento de justiça, onde as pessoas eram castigadas, né? Não só escravizados, mas pessoas pobres também eram escravizadas. Então, esse bairro chama Pelourinho, né? E que habitava o Pelourinho no século XVI, XVII, XVIII, né? Os grandes comerciantes de açúcar, né? Senhores de pessoas escravizadas, eram alto clero da Igreja Católica. O Brasil é um país, né, católico, de colonização, né, católica, e os altos funcionários da coroa portuguesa. Então, a história, uma parte da história, né, se dá nesse bairro, né, que o seu passado já é escravista. Então, você vê lá o sobrado, né, em ruínas, né, porque depois, com o crescimento econômico da cidade, esses sobrados foram abandonados, e as pessoas, né, vamos dizer assim, com dificuldades econômicas, elas irão se apropriar desses sobrados, né? Então, a história se dá, né, no bairro, né, no centro da cidade de Salvador, que tem tudo a ver com o nosso passado escravocrata, né? Então, ali vai mostrar também, além, fala sobre um dia, né, do Carnaval, o último dia do Carnaval, mas ali vai mostrar também uma série de problemas estruturais, né, que a população negra brasileira vive. A gente chama, em história, seria chamada microhistória, né? É um fato que retrata o bairro do Pelourinho, na cidade de Salvador, mas isso pode ser, né, aquelas condições, né, as condições, né, quase subhumanas, questão do racismo, de homofobia, né, de desigualdade econômica, uma série de fatores sociais que são retratados naquele filme, né? Na cidade de Salvador, ele pode, né, se espalhar para a região mais macro, o Brasil, e também na diáspora, né? Vocês aí no sul dos Estados Unidos, vocês podem, em algumas regiões, não só no sul dos Estados Unidos, mas muitas regiões dos Estados Unidos se identificam com algumas coisas que foram abordadas no filme. A princípio, é isso que eu gostaria de falar. I'll just give a quick summary of that in English. This was in contextualizing the city of Salvador. Salvador is the capital of the state of Bahia in the Northeast. It's a primarily Black city. It's the city that received the largest numbers of enslaved people into the Americas. Brazil, as you all know, is the last country to liberate slaves at the end of the 19th century. So this film takes place in this context, in the city of Salvador, in the slave port, within the neighborhood of Pelourinho. And Pelourinho in Portuguese means the whipping post. It was the place where slaves were sold. And so
in this film, this context of Brazil's past is so present, from issues of racism, the influence of the Catholic Church, the evangelical movement, homophobia, all of these things are kind of, the context is all there. Thank you. Seria bom se a gente pudesse ter alguns comentários, algumas leituras, algumas curiosidades, perguntas, assim, se as pessoas assistiram o filme, se elas gostaram, que momentos, né, quais são as questões que estão ali que mais chamam a atenção. Seria bacana se a gente pudesse... todo mundo viu, que está aqui, viu o filme? O que vocês trazem para a gente dialogar aqui? So those of you that are here, if you want to unmute your microphone or if you want to type a question into the chat, feel free. Vocês podem escrever no chat, ou vocês também podem falar em voz alta se você tiver alguma pergunta ou comentário sobre o filme. Eu posso, enquanto as pessoas elaboram, né, as suas perguntas, eu posso, né, continuar nesse bate-papo aí, etc. Então, assim, tem dois personagens assim principais, né, que são dois atores famosos aqui no Brasil, né, que é o Lázaro Ramos e Wagner Moura, né. Um faz um papel de um traficante chamado Boca, né, e o outro faz um papel de um cantor, né, o Rock, né, Rock. Então, há um diálogo entre eles que é muito marcante em relação à questão do racismo aqui no Brasil, né? Então, assim, mesmo em condições assim ruins, né? A questão a gente chama hoje aqui de branquitude, né? Então, o traficante, né, que é identificado como Boca, né? Ele como homem branco, ele se achava no direito, né, de explorar, né, vamos dizer assim, os moradores daquele sobrado, né? Ou seja, eles queriam que o Rock, né, fizesse uns carrinhos, né, uns carrinhos que seriam vendidos para vender drogas no carnaval, né? Então aí você tem uma questão muito forte aqui na nossa sociedade, como no Brasil, no mundo todo, a questão do tráfico, né? Mas eu não quero falar da questão do tráfico especificamente, né? É que a gente chama aqui da branquitude, do poder do homem branco, mesmo ele estando numa condição muito parecida com o homem negro ou com a mulher negra. Tá? Então, assim, a gente vê aqui nas favelas, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, por exemplo, né? O favelado branco, né? Ele tem um tratamento diferenciado, inclusive principalmente da polícia, né? E também dos próprios moradores da favela. Então, a gente chama assim o simbolismo, né, da branquitude. Então, tem esses dois personagens, né, principais, assim, mas a participação feminina é muito significativa nesse filme, né? Muito participativa. Então, você vê, boa parte do elenco são formados por mulheres, né, por mulheres. Só para a gente fazer uma outra contextualização, boa parte daqueles atores e atrizes fazem parte de um grupo chamado Bando de Teatro Olodum, né? E essa peça ela já vem antes, né, de 2017, quando é lançado o filme. Então, é uma peça, né, de um grupo negro, ativista negro, né, que foi transformada num filme, né? Esse filme em 2007. Mas 2007, já tem 13 anos esse filme. Muitas coisas são abordadas, né, em 2007 e continua muito contemporânea no dia de hoje, né? E o que eles estavam falando em 2007, né, já tinham, como se estivesse fazendo a reflexão do passado, né? Então, assim, a questão das mulheres, né? Então, assim, tem as mulheres trabalhadoras, né? Mostra as mulheres negras, boa parte delas são negras, né? São mães de famílias, são trabalhadoras, são mães solteiras, né? Então, tem um grupo, né,
que mostra isso, né? Que é a Dalva, a Joana, né? Tem os transexuais, né? Que é representado por Yolanda, né? E tem, assim, muitos são explorados pelos seus maridos, né? Etc. Então, tem esse grupo. Mas eu queria chamar a atenção para duas mulheres, papel de duas mulheres, né? A Priscilane, né? A Priscilane, né? E que ela vai fazer um papel de uma mulher que não só a Priscilene, mas também a menina Rosa. Deixa eu identificar a Rosa. Rosa é aquela menina que começa o filme, ela vai pintar os seios, né, com as que a gente chama aqui coisa da timbalada. É a primeira mulher que aparece no filme. Então, a figura da Rosa e a figura da Priscilene, né, elas têm um outro papel, né? São mulheres que estão querendo romper com a sociedade patriarcal, com os valores machistas que há na sociedade. Ela quer poder, ela quer prazer. Tá? Então, assim, tem uma leitura de várias mulheres. Né? Então, assim, tem o protagonismo masculino, mas o filme retrata muitas situações das mulheres afro-baianas, melhor dizendo, afro-brasileiras. Então, eu chamo a atenção para, né, vocês que assistiram, vão assistir novamente o filme, para essas duas figuras, né, a Rosa e a Priscila. Né? Então, é só mais uma coisa para a gente estar discutindo aí essa questão de gênero, etc. Tatiane, você quer acrescentar alguma coisa? Sim, eu posso falar mais no contexto mesmo do Vidas Negras Importa, né? A partir são dois momentos que são bastante significantes para mim, né, no filme. A discussão, né, de Rock e Boca, Lázaro Ramos e Wagner Moura, e a última cena do filme, né? Eu já assisti esse filme várias vezes e por várias vezes eu choro nesses dois momentos. E aí, então, para a gente pensar, né, quando o Rock tem aquela discussão com o Boca sobre a desumanização dos corpos negros, né? Como os negros são tratados, foram tratados e ainda são. A maneira que o Boca fala, né, o filme foi em 2007, e ainda hoje a gente está nessa discussão, né, dos nossos corpos, como eles são dominados ainda pela sociedade. Então, aquele contexto de Rock e de Boca são fundamentais. E a parte final, né, de Joana, com os dois filhos, o Cosme e o Damião, para a gente pensar que são várias Joanas, né, que existem em Salvador, na Bahia, no geral, né, são várias mães que perdem seus filhos diariamente. E se a gente pensar que ali foram duas crianças que estavam simplesmente brincando, né, e que, entre aspas, preso à religião da mãe, eles só queriam brincar e acaba sendo assassinado pela polícia. E aí, mais uma vez, pensando nessa desumanização, quando o policial simplesmente fala que ele simplesmente deu um jeito, né? Já está tão naturalizado a morte de pessoas negras no Brasil que, entre aspas, parece não importar. Né? Então, aquilo é muito tocante assim, para a gente refletir, né? Pensar como os nossos corpos ainda são desumanizados. E eu penso muito nas experiências que eu vivenciei com meus alunos e minhas alunas, assistindo o filme aqui em Florianópolis e quando a gente chega em Salvador. Né? Aquele contexto de desigualdade, e aí eles e elas vão vendo e vão comentando, né,
o bar de Neuzão, eles reconheceram. Então, assim, as pessoas na rua, e principalmente pessoas negras, pedindo dinheiro, algo para comer. Então, esses corpos geralmente são negros que estão ali pedindo, né? Então, a gente tem essa ideia imaginária, né, de Salvador, que é essa capital, né, do carnaval, da festa, da alegria, mas num contexto tão desigual para os seus, né? É uma terra da alegria para o turista, né? Para quem vem de fora, tem essa ideia que é tudo muito bonito, é tudo muito unido, é tudo muito organizado. No entanto, a maioria da população negra, né, baiana, ela sofre com desemprego, né, com a morte de jovens negros, né, é bastante significante. Eu mesmo tenho pessoas da família que já foi assassinado pela polícia, então não tem como não assistir esse filme e pensar, né, nas Joanas, né. Geralmente essas pessoas que são assassinadas pela polícia nem sempre são vagabundos, né, e que merecem morrer, como a instituição polícia muitas vezes trata. E esses corpos, é muito triste você ver uma mãe periférica identificar o corpo do seu filho com uns 20 tiros, né, de balas nas costas, né? E aí a gente pensar em Joana, aquela cena é muito tocante, né? Que ela se joga no chão e todas as outras mulheres, né? E a gente pensa também nesse contexto, né, de desigualdade, daquela muvuca do carnaval, né? O povo curtindo, dançando, e uma família ali sofrendo. Mas o povo que briga diariamente naquele contexto parece ser desunido, é um povo que é solidário naquele momento, né? Todo mundo se percebe, né? Se a gente perceber como aquela comunidade negra são unidas, né? Apesar do contexto de desigualdade, falta de água, né? Desemprego, né? A moça, a Psilene, que volta do estrangeiro e numa situação de prostituição. E essas pessoas são todas, não tem o preconceito entre eles, né? Tem a briga, né, de Dona Joana por questão religiosa, mas ao mesmo tempo, ali no final, todos estavam solidários com ela. E aí a gente pensa que isso acontece na vida real, né? Na comunidade. Quando acontece uma situação dessa, as manifestações ocorrem exatamente por conta dessa união do povo preto, né? É só a favela que entende, na maioria das vezes, que esses corpos importam e que se unem mesmo, né? Que abraça essas mães que perdem seus filhos. E eu acho que é dessa maneira que a gente deve pensar, né? Refletir sobre esses corpos que ainda são desumanizados e que são tratados com descaso, e pensarmos em uma sociedade, né, melhor a partir desse filme, né? Como transformar, como ser um antirracista. É isso, eu acho que eu quero ouvir, né, das pessoas que assistiram o filme para a gente trocar. Eu acho legal a gente pegar alguns trechos da cena e discutir, né? Eu acho que assim fica mais leve do que palestrantes só ficar falando, e se cada um falar, e a gente pode trocar e entender mais desse contexto imaginário que é a Bahia, né? Que ao mesmo tempo tanta alegria, mas também tristeza, né? Nos bastidores, né? A vida real é muito desigual. I'm going to give a quick summary in English for our English speakers on the line, and then we really would hope to open it up to some questions and commentary. I also see that Mary Batista is here,
and who was one of the actors in the film, and hope that we can have some interaction with her. The last two commentaries have been to bring up some really important themes about the film that are important to this day. So thinking about the drug trafficking, but then this relationship between the Black body and the white body, and who, the ways in which those are viewed differently. Olodum, which is the music group that you see in the film. This is an activist group that continues to this day being very active. The theme of gender, that the different actresses, the roles, there were Pisilene and Rosa, for example, were two women that were breaking down patriarchal norms in the city. Dalva and Joana are in another way, finding a space for women. So those are things to think about. And then Tatiana in her commentary was bringing up these two scenes that for her really talk about the importance of the Black body, and that, this film is in 2007, but we are seeing these same things happen today, the dehumanization of the Black bodies. The last scene with Joana, where her children are murdered by the police, and it just is sort of swept under, and there are just so many Joanas. So these were some of the many commentaries, and we really want to hear from you all. So I'm going to let a question emerge. Se ninguém falar nada, vamos dar a palavra então para a atriz que fez parte do elenco do filme. Mary Batista, com vocês. Olá, boa noite a todos, a todas e a todos. Um prazer estar aqui, prazer imenso, de verdade, né? Convidada para o professor Mário. E eu acho que o Paió em si, ele é uma escola, né? Então, para falar sobre ele, de cada um personagem, são estudo de casos, né? De personagens maravilhosos, cheios de relações afetivas, né? Quilombolas, né? De luta. Eu vi Tatiana falando aí, né? Sobre essa relação, né? De afeto, né? Dessa alegria, mas o mesmo desse conflito que agrega em qualquer estado, Salvador, Bahia. Então, eu sou Mary Batista, sou atriz do Bando de Teatro Olodum, faço agora 30 anos, né, como atriz, sou arte educadora, sou psicopedagoga, também sou arte educadora de um programa que chama Corra pro Abraço, que é um trabalho que faz com pessoas em situações de rua, né, que trabalha bem nesse viés aí de Opaió, né, porque bacana eu falar no início, quando a gente faz essa nossa praia, a gente apresenta os personagens, né, então a gente diz quem são esses personagens, então a gente fala, olha aqui, ó, essa é a nossa vida no Centro Histórico, essa aqui é a nossa vida. Mas depois, em 92, quando a gente percebe que há um genocídio de crianças mortas no Gravatá, no 28, nas vielas ali do Centro Histórico. E aí a gente precisa falar sobre esses corpos e sobre essas pessoas que vivem ali naquele lugar. Então, a gente vem e retrata, olha para isso. Então, essa é a nossa praia, foi o primeiro espetáculo, e Opaió foi o segundo espetáculo, que é olha para isso, olha o que está acontecendo neste lugar. E é interessante dizer que esse lugar que acontecia essas mortes já acontecia há muito tempo, mas ela veio se revelar. No momento que ela se revela, em um mês a gente prepara esse espetáculo e monta. E a gente fica, como assim? Um mês? Não é possível. Ele disse, é possível porque os personagens já estão prontos. O personagem já tem, a gente só precisa construir a história agora, dar continuidade àquela história. Então, é assim que a gente faz. E a gente fica muito ansioso, e é a primeira vez que a gente vai para o Rio de Janeiro, e é a primeira vez que a gente viaja, e é tudo assim muito louco, quando em 92 a gente faz Opaió. Meu personagem era a professora. Quando fui criar esse personagem para essa nossa praia,
eu pensei muito da condição dos professores naquele momento e que continua. Quando a gente fala de Opaió lá atrás, né, em 92, quando a gente fala do filme em 2006 e fala agora 2020, não temos muita diferença. Quando a gente vai perceber, a gente não, né? Quando a gente vai trazer mesmo para a questão racial, a questão violenta, a questão genocida de forma geral, a gente vê que nada mudou, né? Só muda nomes, mas tem muitas representatividades. Então, em Essa Nossa Praia, eu desenvolver um personagem que é a professora, que vai falar da escola, que a escola está em decadência, que os alunos estão sem merenda. Então, eu já vou nova, já entendo que aquele grupo quer falar de algo que está fora do contexto, né? Então, eu vou e discurso desse momento com essa professora que faz algo. Quando eu vou para o Opaió, dou continuidade também a ajudar, que eu sou professora desses meninos que morrem, que são filhos de Dona Joana. Quando, em 2006, a gente faz o filme, eu aí agora, meu personagem passa a ser Dalva da Saúde, que é amiga de Dona Joana, religiosa também, e que já conhece os filhos de Dona Joana. E aí, o meu personagem, a professora, é feito por Jamile Alves, maravilhosa, que dá conta desse personagem que foi criado por mim, e ela belíssimamente dá conta. E aí, eu acho muito bacana que quando a gente traz esse caminho, desde 92 a 2006, e que hoje, em 2020, a gente está discutindo ele, para mim é grandioso, né? Quando o Mário falou, topa, eu digo, claro que topo, porque agora a gente escreve nossas histórias. Quando a gente decide não morrer, é porque a gente quer viver em pé, a gente quer lutar. Então, contar nossas histórias, ir ao passado, buscar para vir para o presente, projetar para o futuro, é uma outra realidade. A gente precisa construir dentro dessa seara desses personagens, a gente precisa construir dentro deles essas forças que eles permaneceram, porque quando a gente viaja, vai para outros lugares, a gente encontra esses personagens também. É muito bacana, assim, no sentido de dizer que o Opaió, ele adentra em vários estados e cidades, sabe? É assim, quando a gente vai para o Rio, aqui, essa daqui é a Dona Joana, essa daqui é Neuzão, essa daqui é a Dona Maria, essa daqui é a Dalva da Saúde. Existem personagens, nossos personagens que foram criados exatamente em Salvador, Bahia, mas ele está em outros lugares, porque a questão do Brasil, ela é uma só, né? O descaso, a questão racial, a questão da polícia em si, da falta de capacitação da polícia agir, a polícia termina fazendo o objetivo fim, né? Mata para depois perguntar quem é, primeiro faz e depois. O trabalho da polícia é sim conduzir a pessoa para ela ser interrogada, para ela ter também como se defender, e a gente vive num mundo, num estado, em um lugar que ele é totalmente preconceituoso e nossa pele, ela demanda, né? Ela demanda, não precisa fazer nada. O gatilho está apontado para mim o tempo todo. Eu que me desvio porque eu faço cara de bicho, porque eu digo, eu sei quem sou, eu sei quem sou. Vocês não podem mais fazer, não pelas minhas costas. Se vai bater, vamos bater de frente, né? E é como Luísa Bairro fala, né, que a saída ela está na coletividade, ela não está no singular. E é assim, é por isso que a gente chama, é por isso que a gente, enquanto professor, a gente traz esses elementos para serem discutidos, para serem refletidos, porque a gente precisa somatizar. A gente precisa dizer aos nossos alunos, quando eu também trabalho, eu sou professora, eu digo para meus alunos, quando chegar na rua, não olhe as pessoas de rua como as pessoas, elas estão marginalizadas, né? Elas foram, elas não eram para estar ali, elas foram colocadas. A gente precisa olhar para essas pessoas com um outro olhar, e precisa olhar e se perguntar qual é a cor da rua, qual é a cor da rua, qual é a cor dessas pessoas, do grupo, do Bando de Teatro Olodum,
dessas pessoas que fizeram esses personagens que sustentaram o patrimônio histórico. Quem são? Qual é a cor dessas pessoas? E tá claro, né? E tá claro, tá claro não, tá bem escuro, tá bem escuro essa realidade que a gente enfrenta, né? Que a gente vê o tempo todo. Uma coisa que eu queria falar também, que assim, o Bando de Teatro Olodum está fazendo 30 anos, né? A gente fez agora no dia 17 de outubro, e fica bastante feliz, né? E de ver o nosso trabalho aí transitando, sendo reconhecido, sendo discutido, e a gente percebe que o Opaió ele não parou, ele não para, porque essas questões, essas discussões, elas precisam ainda serem retratadas, elas precisam serem ainda discutidas, né, e refletidas, e fazendo com que os nossos alunos possam ver de uma outra forma, de um outro ponto de vista, e fazer uma outra diferença, porque a gente sabe o que foi feito e por que estamos nesse lugar. Então, a gente tem por obrigação agora de se retratar, de fazer com que eles possam ver melhor, enxergar melhor e ter uma outra, porque é isso que a escola precisa fazer agora, né? Que isso não está nos livros didáticos, são através da oratória que a gente vai fazer esse trabalho. Então, por isso que eu topei estar aqui, para falar um pouco de vários personagens, né? Porque eu não faço um só, eu chego, né? Faço 2 personagens, e aí a gente vai para a televisão e ganha esse boom, né? O mundo inteiro. Depois a gente faz a série, né? Está aí em processo para fazer mais, né? Mais outros filmes, porque é uma necessidade, as pessoas precisam mais, né? Tá vendo, tá assistindo, e a gente fica muito feliz mesmo, de verdade. Eu topo sempre estar falando um pouco desse processo, dessa história de Opaió, e obrigada pelo convite. Obrigada. Eu vou só dar um resumo em breve em inglês para a gente depois entrar nas perguntas que estão chegando aqui em português. So Mary Batista, for you all, she played the role of Galva, who is Joanna's friend, and in the film, and was also the school teacher. And so one of the really interesting things that she talked about is how each one of these characters has the roles have been developed over a long time, because these are actual people that live in this neighborhood of Pelourinho, and that story, but that story at the same time is universal. That, you know, she works and is an actress in the Bando de Teatro Olodum, and before Opaió, they did a piece that was called Nossa Praia, Our Beach, and so some of these character roles were already starting to be developed now. So the role of the teacher that wants the school to, you know, the failing school to get better, the evangelical mother who wants to protect her children. Each of these has a very particular role. And when they took the Teatro Olodum to other cities, you see how people connect to that. And that, you know, here, this person is a Dona Joana, or this person is a Rosa, that they're these kind of archetypal figures that are part of the lived reality of Brazil today. And how important it is for us here to be here talking about this stuff, because while this began in 1992, the first time that they were doing this, here we are in 2020, or the Opaió is 2006, 2007, and then here we are in 2020, and not much has changed. The names might be different, but we still are talking about these same things. And Teatro Olodum is doing, it's their 30-year anniversary, and you know, they're sort of this activist group that are talking about these issues. So we're really happy to have her here, and I'll turn it over to Giovanni to go through some questions. Beleza, muito obrigado pela palestra, Merri. Vamos lá, tem uma pergunta aqui da Carolina, perguntando aqui qual a importância da história se passar em contexto de carnaval e não em outra época do ano. Pode dar uma palavra, professor Guimário, Tatiana ou Merri? Ou até mesmo a professora Silvia, se ela tiver algo para falar também. Eu vou colaborar de back, sabe, ficar mais, porque eu também quero saber tudo que eles têm para falar.
ter gente de Salvador com você para falar sobre o filme é raro, então vamos lá, vocês três, que vocês quiserem abordar. Eu acho que assim, não só no Carnaval, foi o último dia do Carnaval, que é uma das festas mais conhecida, né, do Brasil e também de Salvador, né? Escolhi o último dia do Carnaval porque o contexto também, né, ele começa com rock, que queria ser um cantor, né? E se vocês observarem, vai mostrar várias manifestações culturais negras, né, vários blocos afros negros, né? Malê de Balê, Leaê, Olodum, vários blocos que são muito importantes para a questão da identidade negra, para manter a cultura negra, etc. Né? E também a questão do Pelourinho, né? O Pelourinho é um patrimônio da humanidade, um patrimônio cultural da humanidade, né? E aqueles personagens do Paiol, eles estão espalhados, né, por vários cantos lá do Pelourinho, né? O Pelourinho é um bairro relativamente grande, né, que tem outras ruas, né, assim, como se fosse um grande quarteirão, né? E aí todos aqueles personagens retratados no filme, eles se encontram no Pelourinho. E o Pelourinho também teve vamos dizer assim, uma projeção internacional, né? Antes era um patrimônio da humanidade, né? E também depois com o Michael Jackson, né? Gravou um clipe lá, né? Com Spike Lee, etc. Né? Então é um dos locais hoje de Salvador, né? Que é muito visitado, né? Então, por exemplo, está lá o local onde Michael Jackson dançou, etc. Tem lá uma fotografia, as pessoas vão lá, tiram foto, etc. Então, assim, o Carnaval, por conta da representatividade, né, da questão cultural, né, de Salvador, e a história começa com um personagem querendo ser cantor, né, ascensão econômica através da música, e também a questão do Pelourinho, porque retrata lá, ali, são os moradores do Pelourinho, são retratados no filme, além de ser um dos locais mais conhecidos no Brasil. E aí, Maria, pode falar, Maria, pode ajudar aí. É isso aí, eu acho que Mário sintetizou bem, mas o Opaió, o espetáculo, ele acontece, tudo tem, no teatro tem o que, né, quem e porquê, né? Sempre tem que ter essa linha de metodológica de pensamento, né? Quem são os personagens, o que é que fazem e para que estão fazendo isso. E existia, na verdade, as terças-feiras da bênção no Pelourinho. E essas terças-feiras da bênção foi o foco principal desses personagens estarem circulando quando a gente fez a peça. Então, pensar para onde ia, porque então todos eles estavam ou se preparando para ir para a festa da terça-feira da bênção, ou iam trabalhar na terça-feira da bênção, ou esses meninos estavam aproveitando o movimento dos turistas na terça-feira da bênção. Quando ele passa a ser o filme, então pensa também em ter uma festa macro, né? Onde esses personagens também eles estão, cada um desse mesmo sentido, né? Indo para carnaval, ouvindo, ou costurando, ou ir para vender. Então, uma das... o que eu penso que quando Monique Ganderberg pensa nessa festa, porque também a própria peça, porque ele é bem original da peça, ela traz esse viés, né, da terça da bênção, enquanto uma festa popular daquela época em onde todo mundo se virava naquele momento para ir para este lugar. Então, pega o carnaval por conta disso, né? Pega o carnaval porque a pergunta também foi nesse sentido, né? Por que não em outra época e sim no carnaval? Porque a peça ela tinha esse ponto de vista, então a diretora aproveita desse contexto, né, para poder criar o filme, né, desenvolver o filme neste lugar, né, neste lugar que seria a festa, que seria a apoteose, né, dessas pessoas, né, dessa população. To summarize in English, so why, the question was what's the importance of this happening on Carnival, on the last day of Carnival? And there are two
reasons. One is, it's so interesting that we think about Carnival as the height of tourist engagement and fun. And so the spectacle of Carnival is so present and is usually associated with, all of these Black cultural manifestations. It's the best known spectacle in the world. It's a tourist destination. Yet that final scene, or the spectacle, the critique is the spectacle that you're also seeing is this kind of darker side of Carnival, and the people, these other stories of Black repression that happen at the same time. And then Mehi brings up also that, thinking about the film coming out of the theater piece, where they built it, the theater piece that kind of developed into O Paio was highlighting a day called the Blessed Tuesday, Terça-feira de Bênção. And on Tuesdays, it would be a day in this neighborhood where a big party where Olodum would play and people would come to Pelourinho. And so when it's built off of the way that characters interact in those space. So yes, there are tourists that come, but when we think about all of the different roles, some people go because they're working, some people go because they're in criminal activity and they're working it in different ways. And so the ways in which that space interacts with all of these kind of sociological roles is why Carnival, as this really visible scene, and then showing some of the underbelly and the other characters, the lives of the backside of Carnival that we don't see as much. Eu tenho uma pergunta com relação à significância do personagem evangélico no filme, e não só no filme, mas também com a projeção na vida real, porque está tendo para não ser pejorativo, não de maneira pejorativa falando agora, a invasão evangélica em cidades ao redor do Brasil, né? Essa questão do pessoal deixando de fazer culturas populares, culturas tradicionais de cunho católico ou de cunho afro, porque eles agora são evangélicos, né? Tem esse personagem no filme e é uma coisa que é real na vida cotidiana da gente no Brasil também. Ô, Giovanni, foi bem lembrado, é uma coisa que eu iria falar aqui já, né? O próximo assunto que eu ia tentar tocar, né? O filme, ele retrata vários pontos, daria para falar várias coisas, nessa questão da intolerância religiosa. Inclusive, a personagem que Marie faz, né? A Dora, ela é amiga de Joana, né? É uma pessoa que é altamente intolerante em relação à religião de matrizes africanas, né? Então, assim, naquele contexto de 2007, já havia várias agressões, né? Algumas mais verbais, né? E 13 anos depois, né? Aquela mesma situação passou para uma questão mais grave, a questão de intolerância religiosa aqui em Salvador, né? É muito grave, não só Salvador, no Rio de Janeiro, né? Os templos religiosos de matrizes africanas estão sendo invadidos, as pessoas espancadas, instrumentos, vamos dizer assim, relíquias religiosas até, né? São coisas centenárias sendo destruídas, né? No Rio de Janeiro, né, a própria polícia já fala da união dos traficantes com pessoas de determinadas matrizes de religiões neopentecostais, né? Não falo religião, alguns representantes dessas religiões, então a união do chamado narcotraficante com grupos radicais fundamentalistas, vamos dizer assim, e invadindo, batendo, assassinando, né? Pessoas ligadas ao culto afro-brasileiro, né? Então, assim, é perfeito o que você chama a atenção, é algo que tem crescido muito, né, em todo o Brasil, principalmente sobre as religiões de matrizes africanas. Essa semana aqui em Salvador, né, que é uma questão, essa coisa da intolerância religiosa, né, da violência religiosa, ela se espalha, né, pelo mundo todo, não é uma questão de Salvador, né, mas aqui, no caso do Brasil, as religiões de matriz africana são as mais atacadas, né.
a gente chama de racismo religioso. Racismo religioso. Faleceu uma baiana, né, que morava na França, ela morava em Nice, né? Houve um atentado na semana passada, né? E ela foi uma das pessoas mortas, né? É aquela baiana que saiu daqui de Salvador, daqui, foi morar na França, né, em Paris, depois foi para Nice, saiu primeiro num grupo de dança, etc. Depois se formou em gastronomia, era um grande, né, representante cultural lá e foi assassinada, né? Então, assim, essa questão, por uma pessoa ligada à religião islâmica, né? Então, o filme chama atenção, né, para algo que já, né, em 2017 já era gravíssimo e agora a situação, né, tem piorado muito. E agora, em todo o Brasil, né, a chamada bancada evangélica, esses grupos mais radicais, né, eles têm se apropriado do poder. Tá? São vários deputados, vários senadores, né? O nosso presidente da República ele está abraçado por esse grupo evangélico, radical, intolerante, etc. Então, é uma questão de resistência, né, da população afro-brasileira para manter a religião de matriz africana. Tatiana, você vê alguma relação, alguma conexão com essa questão da religiosidade na questão da migração ou imigração dos baianos no sul do país? Então, né, como o professor Guimário estava falando, o filme em si apresenta aquela diversidade de categorias, né, que é raça, gênero, classe, sexualidade, religião e outras que a gente pode pensar, né? Um contexto muito multifacetado. E a questão da religião tem aquela ideia do sincretismo religioso, em que a maioria dos baianos, principalmente baianos e baianas do interior da Bahia, por conta do racismo religioso, aqui no Sul, eles e elas escondem que são de religião de matriz africana, né? Para a pesquisa, eu perguntava qual a sua religião. Quando não surgia essa conversa de maneira natural, eu perguntava, sou católico, né? Mas, no entanto, na casa tinha uma imagem, né, de preto velho, uma imagem imensa na entrada da casa de Iemanjá. E aí, em umas 2 casas, eu conversava com a pessoa, o que você faz aqui para você professar a sua fé? Eu vou na igreja evangélica. E aí, depois do nada, eu vou na casa de Dona Neuza, que é uma senhora que reza ali. E aí eu fui saber uma senhora, né, uma mãe cota, né? Tem essas casas de mãe cota aqui no bairro Bela Vista. E aí, então, eu fiquei, nossa, eles estão reproduzindo a mesma coisa que acontece lá na Bahia, né? Que é essa questão do racismo religioso. Eles escondem, né, que são de matriz de religião africana, né? Por conta desse racismo religioso e para também se engajar dentro desse contexto branco aqui do Sul, né? Ser aceito e não sofrer mais discriminações. Mas o que acontece lá na Bahia acontece aqui no Sul, né? Essa mesma reprodução e toda essa questão do racismo religioso presente. Mas, assim, uma coisa que eu observo pensando no filme, que dentro daquela comunidade ali no Pelourinho, as pessoas são diversas, né? Tem suas singularidades. E Dona Joana é fofoqueira que só, né? É intolerante, mas, no entanto, ela é uma boa pessoa que está ali, mesmo desligando a água o tempo todo, mas é aquela que está observando tudo e que conversa. E do lado, né, a vizinha de matriz do candomblé.
né? E aí você vê que no final ali da cena, né, na última parte do filme, quem é que se abraça, né? É interessante a gente pensar que não deveria ter essa relação de ódio entre religiões, né? A religião evangélica e a do candomblé ali naquele momento. Quem foi que foi abraçar a Dona Joana? Quem enlouqueceu no momento que os 2 filhos de Joana faleceu, né? Aquela cena ali é muito interessante, porque as religiões, elas deveriam existir sem nenhum conflito, né? E aquilo ali faz a gente pensar, né, na nossa maneira de agir e nesse próprio fato de pessoas esconderem a religião, né? A gente vê hoje em dia que os traficantes, né, são evangélicos, alguns são evangélicos e acaba reproduzindo essa mesma situação que, pensando no contexto Bolsonaro, que é expulsar, né, acabar com os terreiros de matriz africana, né? Como pensar em minimizar ou melhorar essas situações na sociedade que reproduz exatamente o ódio. A gente tem um presidente que quer exatamente isso, né? Então, como as pessoas vão esconder, mas ao mesmo tempo essas pessoas são solidárias, como aconteceu no final do filme. Enfim, esses conflitos são existentes e é mais uma questão de consciência da religião e de raça mesmo, né? Sua identidade, você resistir, né? Muitas vezes na minha dissertação mesmo, eu não julgo, né? Não é uma questão de você não assumir sua identidade, mas de se proteger dentro desse contexto que pode te matar, né? Pode te matar. Você pode ser morto pela polícia e também tem essa questão da branquitude local que te denuncia por nada, né? É aquele corpo que não importa, né? Os baianos aqui no sul são corpos negros, né? Mesmo os evangélicos, aqui os baianos, eles fundaram uma igreja evangélica, né? Dentro do bairro Bela Vista, que quando fazem culto, a vizinhança chama a polícia, né? Então, não é só pretos fazendo um samba, um pagode, mas também não pode incomodar nesse contexto religioso evangélico, né? A coexistência, aí né? Para a gente pensar, refletir. Essa coexistência conflituosa, né? Chegando ao final aqui, nós temos mais tempo para mais uma pergunta. Daniele Black mandou uma pergunta aqui sobre a questão do turismo em Salvador e qual que é o sentimento que vocês têm e como que esse turismo pode ser mais sustentável, mais étnico, mais não étnico, mais ético, não tão como posso dizer, explorador como né, que meio que segrega o que é, como vocês falaram mais cedo, o que é permitido, o que não é, a realidade para o turista e a realidade das pessoas que vivem no lugar, né? Qual que seria a opinião de vocês? Maria. Eu falei em relação à questão turística no filme, eu não entendi bem a pergunta. Como seria o turismo? Eu queria que só... Ela está falando aqui que ela visitou Salvador em 2017 e Sim. com relação ao filme, né? O filme toca na questão do fato dos residentes meio que se beneficiando do turismo, no caso, né? E pelo que ela está falando, qual seria, na opinião dos panelistas, uma forma de que o turismo possa ser mais, como posso dizer, mais amigável ou mais beneficial para o pessoal da periferia, no caso, né, que estão
fazendo ou na questão do crime ou na questão da prostituição, em vez de depender dessa parte, depender do lado que está dando dinheiro mesmo, né? Que, no caso, você tem os agenciadores que recebem o dinheiro e não as pessoas que moram no Pelourinho. Deixa eu tentar responder aqui rapidamente. Existe um órgão, a questão do turismo aqui na cidade de Salvador é controlado pelo Estado, né? Existe um órgão chamado Bahia Tussa, né? E em Tussa, só da Prefeitura e do Estado. Então, o Estado ele vai se beneficiar dessa cultura negra, né? Da baiana, de acarajé, do Pelourinho, da musicalidade, né? Eles vão ganhar muito dinheiro com isso, né? Salvador é o terceiro ou segundo polo turístico, né? Do Brasil. Então, assim, os hotéis, os grandes restaurantes, né, as grandes casas de show, estão tudo na mão do elite que domina a cidade durante anos e anos e anos. Né? Então, assim, hoje há uma tentativa de grupos negros, de pessoas da periferia, de criar, vamos dizer assim, alternativas, né, de agência, desse contexto mesmo do capitalismo mesmo. Agência de turismo, chamado turismo étnico, né, que possa visitar algumas favelas, algumas regiões urbanas, né? Mas assim é muito difícil você competir, né, com a estrutura do Estado, não é só do Estado, né? É de um grupo de empresários, né? A cidade de Salvador vive do comércio e do turismo, né? Do comércio e turismo. Então assim é uma estrutura montada há anos, né? Desde um coronel que existe aqui chamado Dr. Carvalhais, que ganhar dinheiro utilizando a cultura negra, né? Ganhar dinheiro com o negro, ganhar o dinheiro com a África, a cidade mais africana do Brasil. Mas as pessoas negras, né, elas não são beneficiadas desse grande empreendimento que movimenta milhões, né, principalmente durante o verão. Certo, certíssimo. Então, um espaço final para algumas últimas considerações, se vocês quiserem falar. Tem uma última questão sobre a questão da masculinidade do negro no filme, mas como a gente já está meio que passando do tempo, eu gostaria de deixar a palavra com a Anne para ver o que a gente faz. Eu vou sugerir, na verdade, assim, eu tenho uma sugestão para para Daniele e para quem tem interesse no tema do turismo, que saiu essa semana uma live excelente, maravilhosa, ela está online, eu não dá tempo de fazer aqui, mas eu mando para depois. E tem um outro texto sobre a questão de masculinidades e a construção das masculinidades negras no filme, que eu gostaria de mandar para a Maíra, que fez a pergunta, né? Tudo bem, Maíra? Se eu puder passar isso, acho que a gente pode passar esse material e a gente pode fazer uma conversa mais ampla, até por e-mail depois, para a gente aproveitar um pouco o tempo, né? Então, eu quero também agradecer muito a presença, né, tanto de Guimário quanto de Tatiane, e o Guimário com esse carinho de ter convidado a Merri, né? Merri, muito obrigada, parabéns né, assim, por todo o trabalho do bando, todo o trabalho do seu trabalho, todo o trabalho da equipe toda. Estou doida para ver o filme e gostaria de manter contato com você. Tem muitas perguntas que eu tenho ainda sobre né, o filme, sobre a próxima, o filme 2, né? Ene, muito obrigada, Giovanni, obrigada, Caroline. É um prazer. E a gente está chegando ao final dos nossos lives, só tem uma live na semana que vem, mas a gente também é disponível. Vou até colocar meu e-mail aqui, se alguém quiser, né, depois a gente ampliar um pouco mais o que não deu tempo de falar agora. Eu mandei para a Tatiane. Valeu, eu também agradeço também, foi muito bom a gente estar discutindo as nossas coisas aqui, né, o nosso contexto, as nossas dificuldades, as nossas alegrias, e levando o nome, né, do Bando Teatro Ludum aí, com Maria aí, representando 30 anos de luta, né, e vocês, quando puderem, venham conhecer Salvador, que realmente vale a pena. Valeu. Eu gostaria de agradecer a Anne e a Silvia pelo convite, a todos vocês que
estão aqui, a todas as pessoas que estão presentes. Foi bacana discutir um pouquinho o filme com vocês. Gostaria que vocês tivessem participado mais, mas podemos discutir um outro filme, uma outra oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada a todos os palestrantes por estar aqui com a gente. I'm so happy that all of you guys were here today. And this is just the beginning. É só o começo da conversa. Temos aí o meu e-mail e também da Silvia. So if you want to send an email to me or to Silvia if your question wasn't completely answered or we want the conversation to continue. Também temos um grupo de WhatsApp, se você quer estar no grupo de WhatsApp e continuar batendo papo sobre algumas dessas perguntas, também podemos fazer isso. Thank you again, everyone, for being here. Happy Friday. I hope you have a great weekend. Obrigada por estar aqui com a gente. Esse é um tema muito importante para a gente estar batendo papo hoje em dia e continuamos nessas conexões transnacionais sobre esse movimento, sobre esse filme que é tão impactante para todos nós. Muito obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Tchau.